Como fazer o teste de velocidade da internet corretamente pelo cabo de rede? Para você fazer o teste de velocidade corretamente, nós temos aqui o modem da operadora e o seu computador pessoal, certo? Você vai conectar o cabo de rede de categoria Cat5e na rede local, né, na porta LAN do modem, certo? Geralmente o nome da porta é LAN, que significa em inglês local, area network, e em português uma rede de área local, né? A rede local onde os seus dispositivos aí vão se comunicar, certo? Você vai colocar o cabo Cat5e na porta LAN e vai conectar na placa de rede do seu computador aqui pessoal, certo? Um detalhe para se verificar é a velocidade de cada placa de rede, certo? No caso, aqui no modem da operadora, nós podemos verificar se o modem da operadora tiver uma placa de rede Fast Ethernet de só 100 megas, ou seja, o que acontece? A maior capacidade de transmissão vai ser somente até 100 megas, né? Para um plano maior que 100 megas, não teria como ser atendido por esse equipamento. Teria que ser um equipamento Gigabit Ethernet, certo? Ok. Então, para que ele feche em 100 megas, tanto essa placa de rede aqui do modem da operadora tem que ser 100 megas e tanto também a placa de rede do seu computador pessoal deve ser também 100 megas, certo? Para ele fechar uma conexão gigabit, a placa do seu computador tem que ser gigabit e também a placa do modem, a placa de rede do modem deve ser também gigabit. A gente sempre tem que verificar os dois lados, né? Assim que você faz essa conexão do cabo de rede, né, na placa do computador e na placa do computador e na placa do modem da operadora, você vai verificar, né? Você mesmo verificar no seu próprio computador qual é a velocidade de transmissão aí, né, de tráfego que você vai ter nessa conexão física, né? Um detalhe aqui, eu tirei um print da tela do meu computador, né? No caso, ele tem aqui, pela especificação, né, uma velocidade de 100 megas, né? O cabo que eu estou usando, Cat5e, só que a placa do meu computador é barra 100 e a placa do modem da operadora continua sendo, aqui no caso, gigabit. O que acontece nesse caso, né? A placa do meu computador é barra 100 e da operadora é gigabit. Como a minha placa de rede não é gigabit, ele não vai fechar em gigabit aqui, ele vai fechar em 100 megabytes, entendeu? Então eu só vou conseguir aqui atingir velocidades até 100 megas, certo? Vamos só dar mais uma olhada aqui no cabo, qual é o cabo correto para você não errar. O cabo Cat5e é esse cabo aqui. São 4 pares com cada par contendo 2 fios, no total de 8 fios. A taxa de transmissão dele e recepção está no valor aqui de 100 megas ou 1000 megabytes, entendeu? Vai depender muito da placa de rede de cada dispositivo. Ele vai fechar ou em 100 megas ou em 1000 megas. Acontece muito de você fazer o teste de velocidade com um cabo não correto, um cabo não recomendado. Esse cabo é o cabo de categoria Cat3, certo? Geralmente ele é um cabo muito pequeno que a gente chama de patch cord, certo? Esse cabo ele tem a capacidade de transmissão de 10 megas, ok? Ou 100 megas, entendeu? Mas no máximo dele ele consegue alcançar 100 megas. E esse cabo, um detalhe dele, que ele é somente com 2 pares, contendo 4 fios. Ou seja, é um cabo que não é utilizado mais, entendeu? Pouco utilizado, mas ainda tem uns aí no mercado que acabam confundindo, né, e alterando o resultado da velocidade dessa internet, entendeu?
ok? Certo. Agora a gente vai ver aqui alguns requisitos, um exemplo aqui. Você já fez essa conexão, certo? Verificou a placa de rede, verificou certinho se ele está fechando em barra 100 ou em gigabit, certo? Agora nós temos que verificar também o CPU do seu computador, entendeu? Um exemplo, aqui eu tirei também um print da tela do meu computador, certo? Do CPU atualmente. Nesse dado aqui de uso de CPU apenas 7%, o meu computador ele não estava com nenhum aplicativo aberto, tudo fechado, ou seja, não estava praticamente em uso, certo? Aí o que acontece? Realmente aqui o CPU está baixo, ok, né? Tá ok, dá para fazer os testes tranquilamente, né? Só que o que acontece? Acontece muito que na hora de você fazer o teste, o que vai acontecer? A placa de rede, né? Ela vai ter um consumo maior de internet, certo? Se você tiver um plano alto de 30, 60, 100 megas, variando do plano que você tiver, né? Essa placa de rede, né? Ela vai consumir uma banda, né? De internet, vai fazer o teste. Assim que ela fizer o teste, se o uso de CPU do seu computador estiver batendo 70, 80, 90%, ele vai travar e ele não vai estar passando aqui corretamente o resultado do teste de velocidade, certo? Ou seja, o teste de velocidade ele depende também do uso de CPU do seu computador, ok? Se o seu CPU do seu computador estiver batendo 90, 100% direto, você tem que fechar aqui alguns processos, algum aplicativo, entendeu? Para ver se ameniza, desinstala um programa, faz uma formatação ou algo do tipo, certo? Para você chegar até essa tela aqui, você verifica em Ctrl Shift ESC. Você aperta esses três botões no seu teclado, você aperta eles todos juntos, tá? De uma só vez, que vai aparecer aqui o gerenciador de tarefas do Windows, certo? Aqui eu puxei de um site os requisitos, né, que o usuário deve seguir, né? Um navegador web atualizado, Google Chrome, Internet Explorer 8 ou mais. Geralmente a gente usa mais o Google Chrome, certo? Tá. A linguagem de programação, que é o JavaScript, ativado no navegador. Geralmente um navegador atualizado ele já vem com essa linguagem de programação, certo? Os cookies têm que estar habilitados, ativados no navegador. Tem que ir na configuração do navegador e habilitar os cookies, né? Permitir com que na hora do teste o site ele possa ser aceito os cookies. Outra coisa, a não execução simultânea de outros softwares, rotinas, processos ou atividades. Esta prática pode impedir ou impactar os resultados dos testes de velocidade. Por quê? Por que impacta, né? Porque aqui o CPU do computador ele vai subir e com isso ele vai travar, vai ter lentidão nesses processos aí, entendeu? Aqui, atenção a problemas na rede local, como sinal fraco de Wi-Fi e roteador de baixa capacidade, porque podem impedir ou impactar no resultado dos testes de velocidade, certo? Realmente também, como eu falei para vocês, a gente tem que verificar os dois lados, né? Tanto o computador, né, que esteja tudo ok, com o CPU tudo certo, quanto o roteador, né? Aí a gente vai testar, verificar se o roteador está entregando a velocidade contratada, né? No momento do teste de velocidade pelo site indicado, né? E aqui ele fala novamente sobre um computador, né? Para ter cuidado, configuração, se o firewall não está bloqueando. E geralmente ocorre muito de na hora de você ligar seu computador, o que acontece? Ele já está atualizando o sistema operacional dele, entendeu?
Então ele fica baixando praticamente todo o tempo um pacote da Microsoft e vai atualizando o sistema dele automático, que no caso é o Windows Update. Esse Windows Update ele vai fazendo atualizações contínuas, né? E quando ele está fazendo essas atualizações, ele pode consumir praticamente toda a sua banda de internet no download, entendeu? A gente precisa aí ter cuidado com isso, né? Aqui sobre o ambiente de Wi-Fi, normalmente as condições variáveis de propagação com rádio ocasionam flutuações nas taxas medidas, né? Realmente, a velocidade com que a gente faz os testes aqui pelo cabo, né, não tem nem comparação com as velocidades que são feitas pelo Wi-Fi, entendeu? Ou seja, o Wi-Fi ele tem uma série de limitações com isso, né? Então, já é outra tecnologia que a gente vai estar verificando, certo? Após você ter verificado o CPU do seu computador, né, um navegador atualizado, verificando se a conexão física que você fez está dando 100 megas, né? No caso, se você tiver um plano acima de 100 mega, bem aqui tem que estar 1 gigabytes, certo? Ou seja, para você poder conseguir medir acima de 100 megas, certo? Outra coisa, quais são os sites aí recomendados para a gente estar fazendo esses testes, né? Os sites mais confiáveis são o speedtest.net da Ookla. Esse site aqui, ele é reconhecido mundialmente, né? Tem vários servidores espalhados no mundo todo, que é o site da speedtest.net, onde você pode medir a conexão da sua internet, né? Fazendo anteriormente todos esses procedimentos, escolhendo o cabo correto, conectando o cabo, verificando se deu rede certo. Então você vem aqui nesse site e coloca para iniciar o teste de velocidade, certo? Outro site também reconhecido mundialmente é o da NPF, certo? É um testador de velocidade que também tem no mundo todo vários servidores, certo? Temos também o Minha Conexão, popularmente conhecido também, né, por muitos usuários, e é possível também fazer o teste pelo Minha Conexão. O único problema que a gente tem com o Minha Conexão é a quantidade enorme de anúncios na página, né? Então chega a travar muito em alguns computadores por conta de muitos anúncios. Mas os mais confiáveis são esses três aqui, né? Mas o que eu mais gosto são esses dois aqui, o speedtest.net e o NPF, certo? Agora, tem alguns clientes que costumam atestar a internet deles no, no site da... Só um momento. No site da Copel, RJNet e outros sites, né? Como o Tecmundo e demais sites aí que não são os sites oficiais. Ou seja, esses sites eles não são os oficiais e não são confiáveis. Um exemplo aqui, quando você vai fazer um teste na Copel, um teste de internet que no medidor da Copel, a Copel é uma operadora que fica em Curitiba. Ou seja, se você estiver fazendo um teste de velocidade, ele vai estar medindo sua internet até Curitiba, fazendo teste de latência, ou seja, vai ter muita perca até esse caminho. Ou seja, se você não é um cliente da Copel, ou seja, o teste ele é inválido e não vai chegar a sua banda contratada, entendido? Então a gente tem que descartar esse site da Copel, RJNet, sites que não são globais, né? E no caso da Copel, eles usam praticamente um servidor alocado no NPF para fazer o teste de velocidades aí para os clientes da Copel, certo? Então, o mais recomendável é você fazer somente diretamente no site desses três aqui, que são os mais reconhecidos no mundo todo, certo? Bom, é isso, tá? Você fazendo dessa forma o teste de velocidade, com certeza vai estar
você vai poder estar verificando a sua banda contratada, a velocidade de internet que chega na sua residência da forma correta, sem erros e sem falhas, tá ok?